Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre o sistema de EDOs e, para isso, a gente vai resolver um problema da mistura. O problema nos diz o seguinte: em uma indústria, 2 tanques estão conectados conforme esta imagem. Então, aqui nós temos o tanque 1 e o tanque 2. E o problema nos fala assim: no instante de tempo t igual a 0, o tanque 1 contém 10 litros de água pura e o tanque 2 contém 20 litros de uma mistura de água com 12 kg de sal. A água pura está sendo constantemente bombeada para dentro do tanque 1, a uma taxa de 10 litros por minuto. As misturas salinas são trocadas entre os 2 tanques, como na figura que eu acabei de mostrar. E a mistura escoa do tanque 2 a uma taxa de 10 litros por minuto. E o problema nos pede para encontrar a quantidade de sal que tem em cada tanque no instante t. Ou seja, nos pede para encontrar a equação, que relaciona, a função que relaciona a quantidade de sal em função do tempo. Uma observação importante é que a mesma quantidade de líquido que está entrando no tanque, vamos voltar aqui, a mesma quantidade de líquido, de água, que está entrando neste circuito, digamos assim, é a mesma quantidade que está saindo. Então, sempre está entrando 10 litros por minuto e sempre está saindo 20 litros por minuto desta mistura de água e sal, certo? Então, o volume do tanque 1 sempre vai ser 10 litros dessa mistura. E o tanque 2 sempre vai ter 20 litros. Então, vamos lá. Nós vamos considerar x1 de t igual à quantidade de sal no tanque 1 no instante t e x2 de t a quantidade de sal no tanque 2 no instante t. Bom, então vamos lá. Agora nós precisamos calcular a nossa derivada, Derivada do x1 e a derivada do x2, que vai ser as nossas duas equações para resolver o sisteminha. Então, vamos lá. Como que vai ser essa derivada? Nós temos que a derivada de x, seja ela x1 ou seja ela x2, vai ser a nossa taxa de entrada da mistura vezes a concentração inicial de sal do tanque, menos a taxa de saída da mistura, dividido pelo volume do tanque, vezes x. Então, vamos lá. Para calcular a nossa equação do tanque 1, nós temos o quê? A nossa taxa de entrada da mistura. Vamos analisar aqui a nossa imagem. Qual é a taxa aqui de entrada? Só tem este caminho para entrar a mistura no tanque 1. Então, a nossa taxa de entrada é 6 litros. Aqui, esses 10 litros são de água pura. Então, não conta. É a taxa de entrada da mistura. Então, são 6 litros. Vezes a concentração inicial de sal no tanque 1, que é dada por x2 dividido por 20. Menos a taxa de saída da mistura do tanque 1, está saindo aqui 16 litros por minuto, dividido pelo volume do tanque 1, que é 10, vezes o nosso x1. Fazendo as simplificações possíveis aqui, nós vamos obter aqui a nossa derivada do x1, que é por essa função. Ok. Agora, então, vamos ver o nosso x2. A taxa de entrada no tanque 2 da mistura é por essa daqui, que é 16 litros. A concentração inicial de sal aqui vai ser x1 dividido por 10, menos a taxa de saída. O que está saindo aqui do tanque 2?
nós temos aqui esses 6 litros saindo e esses 10 litros saindo. Por isso, 6 mais 10. Dividido pelo volume do tanque 2, que é 20, vezes x2. Fazendo as simplificações possíveis, nós obtemos assim a função, né? A derivada do x2 em função do tempo. O problema também nos informou, né? É possível nós deduzirmos que no instante inicial, no instante zero, o número de sal que tinha dentro do tanque 1 era nulo. Não tinha sal dentro do tanque 1 inicialmente. E no tanque 2 haviam 12 quilos. Então, com isso, a gente vai resolver o nosso problema de valor inicial. Nós temos aqui o nosso sisteminha com as derivadas de x1 e x2. E nós temos também que x1 no instante 0 é igual a 0 e x2 inicialmente é igual a 12. Com isso, nós podemos montar a nossa matriz que eu chamei de A, que é dada por menos 8 quintos no A11, o A12, 3 décimos, o A21, 8 quintos e o A22, menos 4 quintos. Então, vamos lá. A nossa primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar os autovalores. Os autovalores nós podemos encontrar como determinante de A menos lambda I. I é a nossa matriz identidade. Então, nós vamos calcular o determinante desta matriz. Correto? Então, vamos lá. Multiplicando aqui a matriz, a diagonal principal, e vamos subtrair. Vamos multiplicar a diagonal principal e subtrair da diagonal secundária. Com isso, nós vamos obter a nossa equação do segundo grau, que nós sabemos resolver. Então, nós vamos encontrar delta igual a 64 e as nossas raízes, né? Ou seja, lambda 1 e lambda 2, que é menos 2 quintos e menos 2. Sendo assim, então, a gente encontrou os nossos autovalores. Lambda 1 igual a menos 2 quintos e lambda 2 igual a menos 2. Feito isso, agora é possível nós calcularmos os nossos autovetores. Então, vamos lá. Nós vamos calcular através desta equação, dessa multiplicação de matrizes. A matriz A vezes o vetor V1, vamos chamar assim, que eu chamei aqui de x e y, vai ser igual ao lambda. Neste caso, nós vamos calcular para lambda 1, que é menos 2 quintos, vezes o vetor 1, x e y. Assim, nós vamos encontrar o nosso sistema. Simplificando o nosso sistema, passando aqui o menos 2 quintos de x para cá e o menos 2 quintos de y para cá, nós vamos ter o nosso sisteminha. Isolando x aqui nos dois casos, nessas duas equações, nós vamos encontrar que x é igual a 1/4 de y. Assim, o nosso vetor 1, que é definido por x e y, nós temos o quê? Que x é igual a 1/4 de y. X igual a 1/4 de y e o y igual a y. Tomando y igual a 1, nós temos então o nosso vetor 1/4 e 1. Agora, nós vamos calcular para a lambda 2. Nosso lambda 2 vale menos 2. Essa, gente, é uma outra forma de escrever, mas é a mesma coisa de eu ter calculado adiante. AV menos lambda V. É a mesma coisa. A diferença é que aqui eu já vou subtrair de uma vez. Vou passar, no caso, este menos 2x e menos 2y para a caixa de uma vez. Vou calcular direto. Então, vamos lá. O nosso A menos lambda I está aqui, vezes o nosso vetor 2, que agora eu defini por A e B. Vai ser igual a 0. Então, aqui, nós vamos substituir o lambda 2 por menos 2.
Então, vai ficar menos 8 quintos menos 2. E aqui vai ficar menos 4 quintos menos 2. Resolvendo isso daqui, nós vamos encontrar a nossa matriz, A menos lambda I. Agora, nós vamos montar o nosso sisteminha, fazendo as multiplicações, e vamos isolar A nas duas equações. E nós percebemos que nós encontramos que A é igual a menos 3/4 de B. Assim, então, o nosso vetor 2, que é definido por A e B, nós temos que A é igual a menos 3/4 de B. Então, o A vai ser menos 3/4 de B e o B vai ser o B. Tomando B igual a 1, nós temos o nosso vetor 2 como menos 3/4 e 1. Agora, nós conseguimos encontrar as nossas funções que relacionam a quantidade de sal no tanque 1 e no tanque 2 em relação ao tempo, né? E agora nós vamos substituir o valor de x1 no instante 0 e x2 no instante 0 para encontrar as nossas constantes, constante 1 e constante 2. Assim, nós temos o quê? Substituindo no nosso sisteminha, nós vamos encontrar que a constante 2 é igual a 3 e a constante 1 é igual a 9. Assim, nós vamos substituir aqui na nossa função e vamos encontrar, né, a equação, a nossa função, que relaciona a quantidade de sal em cada tanque, no tanque 1 e no tanque 2, em função do tempo. Então, este é o nosso gráfico, que representa o nosso tanque 1 e o tanque 2. Tanque 1 esse de vermelhinho e tanque 2 esse de azul. E nós percebemos o quê? Que no tempo zero, este eixo x representa o tempo, ao passar do tempo, e este eixo y representa a quantidade de sal na mistura, certo? Então, nós percebemos que no instante zero, inicialmente, né, nós tínhamos no tanque 1 nenhuma concentração de sal e no tanque 2, 12 kg de sal. Ao passar do tempo, o tanque 2 só foi diminuindo a concentração de sal até tender a zero. E no tanque 1, nós temos que a concentração de sal inicial era 0, alcançou o seu pico. O ponto máximo de sal é em 1 minuto, né? Que pode-se dizer que ela teve 1,2 kg de sal. E começou a diminuir. Começou a ficar cada vez menor essa concentração de sal, tendendo assim também a zero. Então, este é o nosso gráfico das funções. E este é o campo de direções do nosso sistema. Ou seja, né, aqui são as possíveis curvas que pode obter. E por hoje é isso, gente. Tchau, tchau.